Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo e um agradecimento especial, como sempre, a cada um de vocês que se tornou assinante no Substack, Patreon, aqui no YouTube, ou que de alguma forma apoiou meu trabalho. Quero que saibam que realmente aprecio cada um de vocês. O Federal Reserve acabou de tomar uma decisão crucial. Reduziu sua taxa básica de juros em 1/4 de ponto percentual, trazendo a faixa-alvo para 4% a 4,25%. Essa é a primeira mudança na taxa em meses, após 5 reuniões consecutivas, mantendo tudo estável. Mas a verdadeira história não é apenas o corte em si, é o que está acontecendo nos bastidores e o que essa decisão sinaliza sobre o caminho à frente. Claro, o corte de juros pelo Fed está chamando a atenção, mas o mais interessante é o que não é dito explicitamente e o que é sinalizado de forma sutil. Vamos falar sobre isso em um momento, depois de cobrirmos o básico. O presidente do Fed, Jerome Powell, deixou muito claro em sua coletiva de imprensa após a reunião que o mercado de trabalho está começando a apresentar sinais de fragilidade. Agora, se você já me acompanha há algum tempo, sabe que publiquei muitos vídeos discutindo esse assunto em grande detalhe ao longo dos últimos meses. Powell disse que a demanda por trabalho enfraqueceu e que o ritmo recente de criação de empregos parece estar abaixo do necessário para manter a taxa de desemprego estável. Na verdade, Powell foi além, dizendo que não pode mais afirmar que o mercado de trabalho está muito sólido, o que representa uma mudança notável de tom em relação aos meses anteriores. Sabendo como o Fed faz seus comentários, é seguro dizer que tudo isso significa que o mercado de trabalho está em uma situação muito ruim, está em sérios apuros, e por isso precisamos esperar que o desemprego comece a aumentar. É isso que significa. Essa mudança de política ocorre num momento politicamente carregado para o Banco Central. O presidente Trump vem aumentando a pressão, esquentando o clima sobre o Fed há meses. Ele quer que eles reduzam as taxas de juros de forma agressiva e estimulem a economia antes das eleições de meio de mandato. Trump chegou até a tomar medidas legais para remover um membro em exercício do Fed, algo bastante sem precedentes, e tentou nomear seu próprio principal assessor econômico. Então, há muita coisa acontecendo nos bastidores. Powell, em sua coletiva de imprensa, também abordou a inflação, especificamente a inflação ligada às tarifas. Ele enfatizou que a responsabilidade do Fed de evitar que choques temporários de preços, como os causados por tarifas, se transformem em um problema de inflação mais persistente, continua sendo uma prioridade. E embora a inflação ainda esteja um pouco elevada, a preocupação do Fed agora parece estar se voltando para o mercado de trabalho. Na declaração oficial, os dirigentes do Fed reconheceram que a inflação aumentou, mas também observaram que a taxa de desemprego, abre aspas, subiu e que os riscos de queda para o emprego aumentaram. O relatório de empregos mais recente confirma isso, com a taxa de desemprego agora em 4,3% oficialmente, o que é o nível mais alto em quase 4 anos. Então está realmente subindo. Olhando para frente, os formuladores de políticas do Fed prevêem mais 2 cortes de 1/4 de ponto até o final deste ano, um aumento em relação ao único corte projetado em junho. Eles também esperam uma inflação modestamente mais alta no próximo ano, embora eu não saiba como quantificar isso. E também prevêem um corte de juros tanto em 2026 quanto em 2027. O dirigente do Fed chega a projetar ainda põe no quarto aumentar nas taxas antes do fim do ano. Então, tudo está em aberto, em outras palavras. A mudança na direção da política já havia sido sinalizada em agosto, durante o discurso de Powell, no simpósio anual de Jackson Hole. Lá, ele destacou os desafios conflitantes do Fed: conter a inflação, por um lado, e apoiar um mercado de trabalho enfraquecido por outro. Ele disse que o equilíbrio de riscos em mudança poderia realmente justificar um ajuste na política, e é exatamente isso que estamos vendo agora. Então, onde isso nos deixa? A inflação ainda é um problema, mas o mercado de trabalho está se tornando um problema maior agora.
Os empregos estão enfraquecendo, a pressão política está aumentando, e enquanto Powell tenta manter a independência do Fed, a Casa Branca está claramente tentando assumir o controle. Com tudo isso em jogo, uma coisa é certa: os próximos meses serão alguns dos mais importantes, alguns dos mais cruciais para a política monetária dos Estados Unidos em anos. Agora, deixe-me compartilhar meus pensamentos sobre isso e também destacar os principais pontos. Primeiro, o presidente do Fed, Jerome Powell, fez questão, na minha opinião, de conter as expectativas de que este seja o início de um novo ciclo de cortes de juros. Ele chamou isso de um processo de decisão reunião por reunião, ou seja, não conte com um caminho previsível de cortes. Portanto, não pense que haverá outro corte em breve. Uma reunião pode trazer um corte, enquanto a próxima pode não trazer nada. Talvez até um aumento. Ninguém sabe. Então, não espere muita orientação futura daqui para frente. O Fed quer máxima flexibilidade, e Powell fez questão de deixar isso claro. Agora, a segunda conclusão importante é que esse corte claramente favorece o lado do emprego no duplo mandato do Fed. E isso é uma observação muito relevante, na minha opinião. Isso diz muito. O Fed parece estar mais preocupado neste momento com os desafios do mercado de trabalho do que com a inflação ou com o fato de ela estar subindo, pelo menos por enquanto. Essa é a maior preocupação, o que é surpreendente, porque se o sentimento político recente nos ensinou algo, é que as pessoas odeiam a inflação possivelmente mais do que odeiam a ideia de uma recessão ou até mesmo de estagflação. Por exemplo, o presidente do Fed de Minneapolis, Kashkari, chegou a sugerir que os americanos podem preferir um desemprego mais alto a aumentos persistentes de preços. Me diga se você concorda com isso. Adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Então, o fato de o Federal Reserve ter decidido agir agora, apesar da inflação ainda persistente, é muito notável na minha opinião. Foi uma decisão motivada por questões políticas? Podemos especular. É possível que tenha sido. Além disso, a política interna do Fed está esquentando, e acho que essa é uma dinâmica muito interessante e algo muito interessante de se observar. Stephen Miron, o mais novo governador do Fed e indicado por Trump, tomou posse há poucos dias. Miron, aliás, não queria um corte de 25 pontos base, ele queria um corte de 50 pontos base. Powell desconversou quando questionado sobre a independência do Fed, mas o subtexto é muito, muito claro. Acho que isso estava na cabeça de todos. Miron ainda tem conexões com a Casa Branca, isso é evidente, e sua presença realmente levanta algumas suspeitas sobre influência política na política do Fed. Ao mesmo tempo, Christopher Waller, por exemplo, que é um dos nomes cogitados para ser o próximo presidente do Fed, não discordou. Ele apoiou o corte de juros de 1/4 de ponto. E se você está acompanhando a política em torno do Federal Reserve, isso também é algo para ficar de olho, porque estamos vendo um Fed dividido em muitas, muitas questões. Então, onde isso nos deixa? Essa é a grande questão. O Fed está fazendo política em um ambiente semelhante à estagflação. É seguro dizer isso. Temos crescimento desacelerando, temos inflação e temos tensões políticas. Powell admitiu isso ao afirmar que os riscos para o emprego estão em baixa e os riscos de inflação permanecem em alta. É o pior dos dois mundos para um banqueiro central, e ele deixou bem claro que está ciente disso. Ele reconheceu esses riscos. Embora a taxa de desemprego continue baixa, ela aumentou um pouco. A criação de empregos desacelerou e os riscos de queda para o emprego aumentaram. Ao mesmo tempo, a inflação subiu recentemente e permanece um pouco elevada. Em apoio aos nossos objetivos e à luz da mudança no equilíbrio dos riscos, hoje o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu reduzir nossa taxa de juros em 1/4 de ponto percentual. Também decidimos continuar reduzindo nossas participações em títulos. Se acrescentarmos as preocupações sobre a independência do Fed e o fato de que eles têm ficado atrás da curva em relação à inflação por, vamos ser francos, anos,
fica claro que o caminho à frente parece muito nebuloso, muito incerto, para dizer o mínimo. Agora me diga o que você acha da decisão do Fed. Você concorda com o corte de 25 pontos base na taxa de juros ou esperava algo mais dramático? Adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Dê um like neste vídeo, considere compartilhá-lo e se inscreva no YouTube. E claro, adoraria ver você nas minhas outras plataformas de mídia social, Substack, Patreon. Confira os links na descrição do vídeo abaixo. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos em breve por aqui. Até mais!